Hoje nós vamos tirar lições da história de um homem chamado Ezequias, o rei Ezequias. A história dele está em 3 lugares na Bíblia. Fala aqui em 2 Crônicas, fala também em Isaías 37 e fala também em 2 Reis. Fala sobre a história de Ezequias. E eu queria que você entendesse, a história é muito grande, então eu marquei alguns versículos, nós vamos pular alguns versículos, não dá para ler tudo, mas eu queria pegar alguns pontos importantíssimos para nós tirarmos lições. Diz assim, em 2 Crônicas 29, versículo 1: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, filha de quem? De Zacarias. E fez o que era reto aos olhos de quem? Conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Olha para mim, por favor, deixe a Bíblia aberta e olhe para mim. Na verdade, o pai dele era Acais. O pai dele fez tudo errado, mas ele, quando começou a reinar, fez tudo certo. Pare de justificar os seus erros nos erros dos outros. Você faz coisa errada se você quiser. Você pode trabalhar num ambiente corrompido e você não se corromper. Você pode estar trabalhando em um lugar onde todo mundo faz tudo errado e você pode fazer tudo certo. Não é porque todo mundo faz tudo errado que o errado vai virar certo. Não é porque ninguém faz o que é certo que aquilo vai passar a ser errado. Você faz as coisas erradas se você quiser, mas saiba que você vai colher os frutos de tudo que você planta. Então pense no que você planta. Eu quero uma boa colheita, então eu capricho nas sementes da minha vida, porque eu sou responsável pela colheita. Você não vai colher o que eu planto, nem eu vou colher o que você planta. Então ele preferiu não seguir o exemplo do pai dele biológico e seguir o exemplo de Davi. Eu não sei qual exemplo você vai seguir. De repente você não tem muitos exemplos na sua família para ser seguidos, mas você tem a palavra de Deus para orientar você a fazer o que é certo, amém? Então ele começou a reinar muito novo. Tem gente aqui muito nova, com muitas responsabilidades, mas Deus vai te ajudar. Chegou o momento dele reinar. O pai dele reinou por um tempo, mas chegou o momento dele. Não fique ansioso, não haja precipitadamente, calma que sua hora vai chegar. O que Deus tem para você, ninguém vai impedir. Mas cuidado com a sua ansiedade para isso não te atrapalhar. Aí diz assim no versículo 3. Até aí vocês entenderam? Ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário o quê? A imundícia. Olha para mim, ele assumiu o reinado e disse: a coisa aqui não vai continuar assim. Porque tem gente que quando faz besteira, ela fala: quando eu cheguei aqui nesse setor, quando eu comecei a trabalhar aqui, já era assim. Quem é de Deus conserta o que está errado quando assume, não fica colocando a culpa lá atrás. No primeiro ano, no primeiro mês, ele começou a resolver o problema, porque ele sabia que o problema daquela nação era espiritual. Então ele falou: vou resolver logo. Será que não tem coisas na sua vida que já era para você ter resolvido? Será que não tem mágoas que você deveria ter tirado do seu coração? Problemas dentro de você que você já deveria ter solucionado? Será que não tem coisas na sua vida que você já deveria ter esquecido? Será que não tem coisas relacionadas à sua comunhão com Deus que já era para você ter tomado uma atitude? Ele viu que ali era a hora de agir. Será que você não está demorando demais para tomar certas atitudes? Ele já tomou no início, ele fez tudo certo. Agora vamos no capítulo 32, aí mesmo, 2 Crônicas 32. Eu separei alguns versículos aqui, e vai ser versículos que vai te dar um entendimento. Vamos ler o 1 e o 2. Diz assim, 2 Crônicas 32, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, olha só, e desta verdade,
veio quem? Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que estava resolvido contra Jerusalém. Aí fala das medidas que ele tomou. Olha para mim, por favor. Bispo, mas espera aí, ele tinha feito tudo certo. Por que Deus permitiu se levantar contra ele uma afronta tão grande? Por quê? Porque tem gente que quando se levanta um problema grande contra ela, perde a fé, ela fica em desespero, ela fica se queixando, pô, mas eu sou dizimista, pô, mas eu faço a corrente, pô, mas eu estou fazendo tudo certo, não falta segunda-feira. Por que acontece isso? Problemas se levantam, você fazendo a coisa certa ou a coisa errada, mas quando você está fazendo a coisa certa, no final você vence. Entenda, esse rei Senaqueribe era perverso, esse rei Senaqueribe era mau, e ele vinha varrendo todas as nações, e quando ele veio forte. Tem gente aqui que o problema surgiu contra ela, do nada, estava tudo em paz, agora surgiu um problema com toda a força, mas você vai vencer. Escute, por favor, ele veio com tudo, ele veio para se apoderar da cidade. Ezequias fez tudo certo, ele não ficou reclamando, poxa meu Deus, eu abri a porta do templo, eu tirei as imundícias, eu santifiquei os sacerdotes, os levitas, poxa Deus, eu fiz o que meu pai não fez. Não. Ele reagiu, a postura dele foi no sobrenatural. Ele não ficou agindo naturalmente, chorando, se queixando, murmurando, contando para A, para B ou para C. Olha como ele resolveu. Vá no versículo 7, 2 Crônicas 32, 7. Ele diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para nos guerrear as nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de quem? De Ezequias, rei de Judá. Olha para mim, por favor, eu vou ler o 9 com você e o 10. Olha para mim, entenda isso. Ele estava sendo afrontado, ameaçado, e ainda tinha que animar o povo. Já viu aquela situação que você está enfrentando a luta, ainda tem que sustentar a fé de outras pessoas? Já viu quando você está enfrentando a luta, você não pode deixar transparecer para os seus filhos, você não pode deixar a coisa realmente tomar outra proporção? E ele começou a animar o povo com a palavra: não tenha medo, com eles estão um braço de carne, conosco está a mão do nosso Deus. Eles têm um número grande no exército deles, mas nosso Deus é maior. Aprenda uma coisa: Deus, Ele permite vir lutas contra nós, para nós não nos acomodarmos na fé, e Ele permite às vezes vir lutas maiores do que a nossa condição, lutas que nós não vamos vencer sem Ele, para nós dependermos dEle e sempre entender que Ele é maior do que tudo. A luta é maior do que nós, mas não é maior do que Ele. Então Deus permite se levantar lutas na nossa vida que humanamente falando não tem como resolver, mas Deus vai resolver. Se Ezequias pegasse todo o exército dele, todo o dinheiro dele, Ezequias não conseguia vencer, mas com Deus ele conseguiu. Diga: com Deus eu vou vencer. Com dinheiro, sem dinheiro, tem gente aqui que vai conseguir vencer sem dinheiro. O rapaz falou para mim: bispo, eu estava numa situação difícil, e para eu contratar uma advogada à altura do que eu precisava era muito caro. O senhor acredita, bispo, que eu consegui de graça? Deus me ajudou, bispo. Nem com o dinheiro que o senhor imagina eu consegui um advogado daquele, mas Deus me ajudou. Deus abriu o coração dele, ele abraçou minha causa, um escritório muito forte. Foi Deus que agiu. Tem coisas que você não vai conseguir nem com dinheiro, mas com Deus você vai conseguir. Aí ele diz assim, até aí vocês entenderam? Versículo 9: depois disto, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todas as suas forças, e Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz quem? Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, para vos deixar de sitiar Jerusalém? Olha para mim, para você entender. Depois
se você ler em casa, em 2 Reis 18, 15 e 16, você vai ver que por um tempo, Ezequias quis negociar com ele, e pegou o ouro dele e deu, a prata e o ouro, e deu para o rei Senaqueribe, só que ele quis mais. Você tem que ter cuidado, para você não deixar o mal tomar coisas suas. Você não pode deixar o mal levar seus valores, seus princípios. Você tem que ter cuidado para que a sua situação não te leve a fazer coisas erradas, desonestas, e você perca para o diabo o seu caráter, a sua palavra, a sua honra. E ele tentou negociar. Quando ele deu ouro, ele quis mais. Ele falou: chega, acabou, não vou dar mais, agora eu vou enfrentar. Será que não tem coisas na sua vida que você tem que dizer basta? Será que não tem coisa na sua vida que é exploração? Será que não tem coisa na sua vida que tem que falar: acabou? Ele disse: acabou. Então o rei Senaqueribe mandou o filho dele, e o filho dele foi lá afrontar, e ele foi com palavras fortes, e havia gente no muro de Jerusalém, e pediram: não fala na língua deles para não aterrorizar. Aí que eles falaram. Sabe por quê? Porque o diabo sabe como mexe com você. O diabo sabe pisar, humilhar, preocupar, afrontar. Aí diz assim no versículo 13, olha só: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todas as nações das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu pai da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa o quê? Livrar da minha mão. Olha para mim, por favor. O que ele queria? Ele queria tirar a confiança do povo, porque quando Ezequias falou, o povo se fortaleceu. Mas quando eles falaram, os inimigos falaram, começou a vir um medo. Ou seja, é a guerra das palavras. Você tem que ter cuidado com o que você ouve. A Bíblia fala: não se atemorize com as más notícias. Não se atemorize. Você não tem que ter medo das más notícias. Você tem que ter cuidado como você reage. A notícia pode ser uma bomba, mas se você reage na fé, Deus te ajuda. Por isso que a Bíblia fala: não se atemorize das más notícias. Estava tudo calmo, de repente se levantou Senaqueribe, e veio com tudo. De repente estava tudo calmo na sua vida, e se levantou um grande problema. Mas diga: vai cair. Fala com fé: vai cair. De um lado, escute isso, de um lado tinha as ameaças dos inimigos. Olha o que ele disse aqui no versículo 15: agora pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Em outras palavras, não vos engane Ezequias, não seja enganado por ele não, ele está mentindo para você. Não é assim que as pessoas falam para vocês? Você vai lá na guerra de ladrões, você vai lá dar dinheiro a pastor, você vai lá ser enganado, você é bobo, você agora ficou fanático. Não é assim que as pessoas falam? Elas não creem. Então eles queriam tirar a credibilidade da palavra de Ezequias. Ezequias estava vivendo um momento aqui muito difícil. Agora entenda, por favor, a Bíblia fala que ele foi orar, ele foi consultar Isaías, porque quem é de Deus fala com quem é de Deus. Quem é de Deus na hora da dificuldade fala com quem é de Deus, e principalmente com Deus. Quem é de Deus, quem não é, está falando para todo mundo a vida dela. Aí olha no versículo 20: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, o que é que eles fizeram? Oraram contra isso e clamaram a quem? Ao céu. Você sabe o que Deus falou? Sabe o que Deus falou? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Se você for rápido de Bíblia, você pode abrir em Isaías 37, 33. Olha a resposta de Deus, olha o que Deus falou. Diz assim, Isaías 37, 33. Diz assim: portanto, assim diz quem? O Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com o quê?
com escudo ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu amparei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis o quê? Que todos esses eram corpos mortos. Olha para mim. Será que você entende a grandeza de Deus? Ezequias estava sendo afrontado, ameaçado, mas Deus disse: calma, eles não vão entrar aqui. Eles não vão entrar aqui. Eles estão pensando que vão entrar aqui. É diferente com você, Ezequias. Eles venceram as outras nações porque não clamaram aos céus, mas você clamou aos céus. Ei, tem coisas que venceram outras pessoas que não vai vencer você. Tem coisas que aconteceram com outras pessoas, talvez até da sua família, que não vai acontecer com você. Ezequias mandou um recado para o diabo: comigo vai ser diferente. Quando a Bíblia fala que Nabucodonosor fez um arraso em Israel, foi porque eles estavam mal com Deus, mas Ezequias estava bem. Não importa se seu marido está mal, sua mulher está mal, seus filhos estão mal, se você está bem, aonde tem uma pessoa de Deus, ali o diabo não entra, ali o diabo não toca. Amém? Deus falou assim, ó, em outras palavras: Ezequias, tem o que o diabo está falando, o que eu estou falando, vem quem você crê. Porque tem as ameaças, mas tem a palavra de Deus. Eu prefiro crer na palavra de Deus. Você tem que escolher em que você crê. Eu creio na palavra de Deus. Pode ter ameaça que for: bispo, estou ameaçando levar meu carro, estou ameaçando perder minha casa, estou ameaçando isso, ameaçando aquilo. Não importa as ameaças, se você crê na palavra de Deus, Ele te livra. Eles foram clamar, e é o que nós vamos fazer agora, nós vamos clamar. Quando eles clamaram, escute isso por favor, aos céus, Deus escolheu quantos anjos? Não podia ser 2, nem 3, foi para humilhar. Deus pegou um só. Ele era nariz empinado. Deus falou: vou colocar um anzolzinho no seu nariz. Um só, um anjo, vai lá e acaba com tudo. De manhã, estavam todos mortos. Todos mortos, não demorou para Deus responder. Escute isso, não vai demorar para Deus te honrar. Não vai demorar para você fechar uma venda grande, um novo contrato, receber um novo cliente, para voltar até aquele movimento diante. Diga: não vai demorar. Fique em pé e diga: não vai demorar. Escute isso por favor. Deus estava ouvindo, Deus estava vendo. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está ouvindo os desaforos que você está ouvindo, as ameaças que você está ouvindo? E Deus disse assim: fica tranquilo. Ele está pensando o quê? Que ele vai entrar aqui? Aqui não entra não. Aqui não faz festa não. Em outras palavras, a oração de Ezequias colocou limite para o diabo, colocou limite para os inimigos. Ei, não vai fazer isso não. Vai fazer festa não. Vai falir isso aqui não. Vai quebrar isso aqui não. Vai levar meu carro, minha casa, meus bens não. Não vai não. Diga: não vai não. E Deus enviou um anjo e deu a vitória. Olha para mim por favor. Aprenda. Você faz as coisas erradas se você quiser. Não culpe os outros. Tem coisas que você já deveria ter feito, não fez ainda em relação à sua vida espiritual. Vê se faz de uma vez hoje e conserta a sua vida com Deus. Larga a coisa errada, larga a pornografia, larga a prostituição, larga a vida errada, larga a mentira, larga vícios. Conserta a sua vida com Deus, para Ele ser com você. Amém? Terceiro, não perca os seus valores, seus princípios, por causa de valor nenhum, por causa de dinheiro nenhum. Quarto, creia na palavra de Deus mais do que nas ameaças. Não viva pela sua situação, porque se Ezequias deixasse o problema entrar nele, ele estava perdido. E tem gente aqui que está deixando o problema entrar nela e vai perdendo a fé, vai perdendo as forças. Você sabe o que os inimigos falaram? Os inimigos jogaram palavras pesadas: vocês vão comer o excremento, vocês vão beber a urina. Foi isso que eles falaram na Bíblia. É isso que está escrito na Bíblia. Foi isso que eles falaram naquela situação. Eles pegaram pesado. Ele disse assim: se rendam e não lute, porque o diabo quer ver você com medo. Ele quer ver você não tem força, eu estou desanimando. É assim que o diabo quer ver você, não lutando para ele te vencer. Diga: não vai me vencer. Nós vamos fazer um clamor agora. O Deus que tirou a afronta de Ezequias é o Deus que vai tirar a afronta que está sobre você. O Deus que fez aqueles desaforos acabarem e deu uma grande vitória é o Deus que tem grande vitória para você hoje.